Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno da Brulha Acordeons, aqui da cidade de Boteiros, Minas Gerais. Hoje eu venho mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. O meu trabalho ele está relacionado com a arte da luthieria, ou seja, eu sou um luthier. E o que um luthier faz? O luthier é aquele profissional que trabalha com restauração de instrumentos musicais ou até mesmo fabricação de instrumentos. É um trabalho minucioso, um trabalho artístico e que visa preservar a cultura de alguns instrumentos musicais. Eu vou estar apresentando para vocês as etapas, os processos, tudo como é feito em nossa oficina. Então, para você que gosta de música, que gosta de instrumentos musicais, eu acho que vai estar um material muito legal que você vai gostar. Eu vou falar aqui agora sobre a afinação do acordeon. Mas antes de falar sobre a afinação, eu vou estar explicando o que gera esse som bonito que a gente ouve do acordeon. O acordeon possui centenas de palhetas dentro de sua estrutura. Essas palhetas são feitas de metal, são feitas de aço. E esse aço é um aço especial para que ele possa gerar um som bonito. Essas palhetinhas de aço elas são fixadas em pequenas bases de alumínio, que são coladas dentro do acordeon. Quando se bombeia o ar através do fole do acordeon, a gente pressiona uma tecla. E ao pressionar essa tecla, ela abre uma válvula que o ar passa por ela e passando também através da palheta, que isso gera o som que a gente ouve. O processo de afinação ele é realizado de acordo com cada instrumento. O instrumento, ele depois de ser usado por longos anos, ou às vezes por sofrer desgaste pelo uso, ele chega aqui na oficina e ele está com as válvulas já deterioradas, as palhetas enferrujadas, e o processo consiste em desmontar todas essas palhetas. Um acordeão profissional geralmente tem em torno de 448 palhetas. A gente remove todas essas palhetas, remove todas as válvulas que já estão desgastadas e faz um processo de limpeza, removendo ferrugem e toda a sujeira que está ali. Após fazer isso, a gente vai fazer um tratamento anti-ferrugem. Depois de fazer esse tratamento, passa para a parte de substituição das válvulas, colocando todas as válvulas novas. Essas válvulas são feitas de couro de carneiro. Só que cada região do instrumento tem uma espessura determinada. E em cima dessas válvulas são colocados alguns estabilizadores que não deixam que ela se solte ou que ela fique frouxa ali e só abra quando o ar passar. Após fazer essa etapa de substituição de válvulas, passa para a pré-afinação. A pré-afinação a gente afina uma por uma das palhetas. Hoje em dia tem a tecnologia, que no caso a gente usa um afinador digital próprio para acordeon. Só que antigamente os luthiers que afinavam acordeon tinham que ter muita habilidade, porque esse serviço era feito através somente do ouvido. Então a pessoa, se não tivesse muita habilidade, não conseguia realizar esse tipo de trabalho. Agora hoje tem os afinadores, mas não deixa de ter que fazer essa revisão no ouvido. Então a gente tem que ter também um ouvido muito treinado para poder executar esse serviço. Após fazer a pré-afinação, passa por uma afinação chamada afinação em dueto, aonde a gente pega uma nota e dentro daquela escala musical daquela nota, compara ela com a terceira nota dessa escala, formando um dueto, para poder ver se esse dueto está em harmonia. A afinação da palheta é feita com uma lima triangular. Lima-se a ponta para subir a nota e lima-se o pé da palheta para baixar a nota. Após fazer isso, a gente passa a montar essas palhetas nos blocos que são chamados de castelos. Esses castelos é o que vão segurar as notas lá dentro do acordeon e funcionar perfeitamente. A colagem dessas palhetas, elas são feitas através de uma mistura. Logicamente que tem uma porcentagem certa para cada uma, mas é uma mistura feita de cera de abelha com parafina e breu.
Após fazer a colagem com essa cera, a gente vai deixar por alguns dias essa cera descansar, esfriar, para não alterar a afinação. Depois desse descanso, passa para fazer a revisão da afinação. Fazendo essa revisão, revisa uma por uma, porque algumas notas vão dar uma variação muito grande depois que elas são coladas. Tudo uma questão física, porque tem a física da madeira, a questão física da cera, então tudo isso altera a afinação. Então tem que refazer todo o processo de revisão com as palhetas coladas nesses castelos. Após fazer isso, monta no instrumento e vai tocar nota por nota para ver como que está a afinação montada dentro do acordeon, porque a estrutura do acordeon também afeta a afinação do instrumento. Após fazer isso, a gente toca no instrumento normalmente, para que algumas notas que tendem a enroscar ou desafinar de novo, elas possam fazer isso. E aí, após desafinar ou ela desenroscar ou enroscar alguma, a gente vai desmontar de novo, voltar para a bancada e aí fazer a última revisão, que é onde a gente vai montar o instrumento e deixar ele 100%. Isso é um processo bem demorado e um processo bem complexo. Então exige de ter muito conhecimento para poder executar esse serviço de afinação. E o importante disso tudo é saber os parâmetros de afinação, porque existem vários tipos de afinação que a gente pode fazer no instrumento. Também fazer de acordo com o gosto de cada músico, né? Porque os músicos, cada estilo musical prefere um tipo de afinação. E aí sim, faz de acordo com o desejo de cada um. Esse é o processo de afinação, que é um processo bastante demorado. Então é importante que seja feito com calma, para que a pessoa não pegue o instrumento depois de afinado e dali a alguns dias ele comece a desafinar. Então por isso que tem que ser feito com muita calma e bem devagar, para corrigir cada detalhe, porque ali cada detalhe conta. Também nesse processo pode acontecer que a gente encontre palhetas que estão quebradas ou tortas. De acordo com o uso de cada um, também interfere nessa quebra de palhetas ou acontece dela entortar. Quando acontece isso, às vezes tem alguma palheta que pode estar já quebrando ali e a gente vai afinar o instrumento e ela acaba de se romper. Então, quando acontece isso, a gente fabrica de novo essa palhetinha e faz a retífica em cima da base original de alumínio. Se não tiver a base de alumínio, se tiver perdido, alguma coisa do tipo, fabrica a base também. Mas geralmente é só substituído a palheta que foi quebrada. Fazendo toda essa troca, o acordeon fica com um som bonito, um som nítido. Porque se permanecer a palheta quebrada, quando acionar uma tecla para tocar uma determinada nota, pelo fato dela estar quebrada, não vai sair o som. E com isso, tem um processo de afinação bem realizado. O acordeão realmente é um instrumento muito antigo, porém não é ultrapassado. Existem relatos históricos que os primeiros acordeões surgiram há mais de 5.000 anos atrás. Porém, ele não tinha todo esse aparato mecânico que a gente encontra nos acordeões atuais. Através dos séculos, esse instrumento foi evoluindo e cada vez mais se tornando moderno. Hoje em dia, encontramos uma infinidade de equipamentos eletrônicos trabalhando em conjunto com o sistema mecânico e acústico do acordeão. Também encontramos o acordeão digital, cada um com sua finalidade. O acordeão digital nada mais é do que um recurso para palco, para aquele músico que precisa executar vários timbres e vários recursos ao mesmo tempo. Mas a sonoridade de um acordeão digital jamais será comparada ao som de um acordeão acústico. Que possui uma sonoridade ampla e bonita. Hoje em dia, temos vários equipamentos de alta tecnologia que trabalham em conjunto com esse sistema mecânico e acústico. A gente
trabalha com uma empresa que fabrica eletrificações para acordeon de alta tecnologia. Essas eletrificações proporcionam ao músico muita eficiência em palco, muita qualidade, e alguns modelos diferenciados dão a possibilidade do músico gravar em um estúdio utilizando simplesmente a eletrificação de seu acordeon. Então, hoje podemos dizer que o acordeon evoluiu e evoluiu muito, se tornando cada vez mais moderno. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do acordeon e os seus acabamentos. O acordeon é um instrumento feito de madeira, porém, a estrutura dele pode ser simplesmente envernizada, deixando aparecendo a madeira. Também pode ser feito uma aplicação de uma determinada resina, deixando a madeira no mais natural possível. E já aquelas cores bonitas, coloridas e peroladas, nada mais é do que um material chamado celulóide. Essa celulóide é uma placa de plástico, um plástico duro e resistente. Só que, porém, a gente faz a imersão dela em acetona 100%. A partir daí, essa celulóide amolece, ficando flexível e elástica. Reveste todo o instrumento com ela. Esse material gruda na estrutura do acordeon e modela de acordo com as suas curvas. É um trabalho muito complexo de se fazer e tóxico também. Então, por isso, devemos sempre ter muito cuidado para fazer essa aplicação. Após essa celulóide secar, a coloração dela fica fosca. Então, entra o processo de polimento. Iniciamos o lixamento dessa celulóide, começando a partir de uma determinada lixa, que geralmente é a lixa 180, e terminando nas lixas mais finas possíveis. A partir daí usamos uma massa para fazer o pequeno polimento em baixa rotação. Após fazer esse polimento, passamos para um polimento em alta rotação e utilizamos outro tipo de massa de polir. Após terminar esse polimento, o acordeon ganha novamente um brilho e fica reluzente, parecendo um cristal. E esse é o processo de aplicação de celulóide. De acordo com o tempo foi passando, fomos evoluindo nossas técnicas de trabalho. Evoluímos também nossas ferramentas, nossas máquinas, e com isso começamos a fabricar diversas peças para acordeons. Fabricamos peças sob medida, estruturas para acordeons, além de fabricar válvulas, peças de mecânica, teclados para acordeons, foles, hard cases, equipamentos de sonorização, estores modelos bag, alças e correias para acordeons e muito mais. Confira um pouco dos produtos, das peças que fabricamos em nossa oficina.
Nós da Brulha Acordeons sempre apoiamos diversos eventos culturais. Na nossa cidade de Botelhos, realizamos alguns encontros de sanfoneiros. Recebemos a presença de diversos músicos da nossa cidade, da região, do nosso estado e de outros estados. Recebemos aqui a presença de músicos do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás e da Bahia. Sempre apoiamos os festivais que acontecem em nossa região, seja ele para preservação da belíssima cultura do acordeon, da preservação da viola caipira, que é tradicional em nosso estado, ou até mesmo eventos beneficentes. Para a gente é muito importante participar desse tipo de evento. Assim podemos fazer a diferença na vida das pessoas de forma positiva. Se a felicidade não me acompanhar, adeus Paulistina no meu coração, ó pro meu sertão eu quero voltar. Pela madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar, com satisfação, lá vem o burrão, cortando estradão, sai a galopar, eu vou escutando, o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Vamos falar um pouco aqui sobre o fole do acordeon. O fole do acordeon nada mais é do que o pulmão do instrumento. Ele que é responsável por bombear o ar que entra e que sai, passando pelas palhetas que vibram e geram um som. Esse fole é produzido de forma totalmente artesanal. Por isso, o artesão que vai confeccionar um fole tem que ser muito habilidoso e muito paciente. A estrutura desse fole é feita com um papelão especial, que a gente importa ele da Itália. Esse papelão precisa ter a gramatura correta, a medida correta das dobras e a quantidade de dobras certas, porque cada tipo de acordeon precisa de uma determinada medida. E se essa medida não for respeitada, vai comprometer em muito o desempenho do instrumento. A confecção desse fole começa cortando os 4 lados que vão compor o fole. Esses 4 lados têm que ter as suas pontas cortadas em um ângulo correto. Coloca esses 4 lados do fole nesse esquadro e ele automaticamente segura para poder travar os 4 lados um no outro. Após ser travado com uma lâmina de papel fina, vem com as carneiras, que são losangos de couro que vão ser colados em todas as quinas desse fole. Após ser feito esse trabalho todo, a gente vai revestir o fole com um tecido, tanto internamente quanto externamente. Depois de revestir esse fole, algumas cantoneiras que vão ser colocadas em todas as quinas desse fole para dar sustentabilidade e reforço para ele. Essas cantoneiras, depois de coladas, elas vão ser prensadas em uma prensa especial para isso.
No processo de colagem, finaliza com um material que é um tecido especial, chamado dermoide ou percalina. Essa dermoide vai ser colada na quina externa do fole, sobrepondo as cantoneiras de metal. Por que isso? Porque automaticamente ela vai dar sustentabilidade às cantoneiras e reforço nas dobras do fole. Existe de uma etapa para outra um trabalho complexo de prensagem. E cada etapa existe um jeito diferente de fazer uma prensagem para que o fole, ao final da sua construção, ele continue sempre com as dobras unidas e não se expanda ao final de todo o processo. No final de tudo, esse fole vai ser prensado por inteiro, para que ele possa ser extremamente fechado e com as dobras bem uniformes. Aí sim ele vai ser colado em um requadro de madeira onde se encaixa no acordeon, e a partir daí esse fole está pronto para ser usado. Apresentando aqui uma fresadora nossa realizando a confecção de algumas peças.
Aqui um trabalho realizado com uma máquina laser, confeccionando algumas peças para acordeões. Vamos falar um pouquinho sobre a mecânica do acordeon. A mecânica do acordeon é uma mecânica muito complexa, ou seja, ela é uma mecânica com muitos recursos. Vou falar um pouquinho aqui sobre a mecânica dos baixos. A mecânica dos baixos é aquele lado do acordeon onde que tem aqueles botõezinhos. Essa mecânica é a mecânica mais complicada do acordeon. Ali dentro eu tenho, por exemplo, trabalhando em apenas um botão que aciona uma nota, 5 oitavas correspondentes a esse botão. Ou seja, quando eu pressiono um botão e toco o acordeon, sai o som de 5 palhetas ao mesmo tempo, da mesma nota, em 5 oitavas diferentes. Já nas fileiras externas dos baixos, quando eu pressiono ele forma um acorde. Apenas um botão toca um acorde do instrumento. Ou seja, quando eu pressiono um botão, ele abre 3 notas diferentes, formando um acorde. Essa é a função da mecânica dos baixos do acordeon. Próximo ali, eu tenho a mecânica dos registros, que é nada mais que a timbragem dos baixos. Quando eu pressiono um botão qualquer, ele simplesmente combina essas oitavas, dando tonalidade de vozes diferentes. Já do lado do teclado, a mecânica já é um pouco mais simples, mas não deixa de ser uma mecânica complexa. Nessas teclas, quando eu pressiono uma tecla, simplesmente abre uma nota correspondente. Mas, por exemplo, em um acordeon profissional, eu tenho trabalhando em uma tecla só 4 notas, ou seja, 4 notas iguais, mas de oitavas diferentes. E eu formo um acorde quando eu aciono 3 notas. Aqueles botões que tem na tampa do acordeon são os registros de vozes dele. A função dessa mecânica é combinar essas 4 vozes, dando os timbres correspondentes a cada voz do lado do teclado do acordeon. Então, por isso o acordeon é um instrumento tão diferenciado, porque ele possui uma mecânica muito complexa e complicada de se entender. E para fazer a manutenção, necessita um grande conhecimento sobre esse mecanismo, devido às suas inúmeras funções e suas inúmeras peças. São várias e várias peças que compõem toda a estrutura do instrumento, toda a estrutura do acordeon. Basson, badom, acordeon, sax, harmônio, celeste,
Master, Musset, violino, oboé, Eu costumo dizer que o processo de restauração é um processo artístico, só que ao mesmo tempo ele acaba sendo um processo muito difícil de realizar, porque para restaurar ou recuperar um instrumento que já praticamente está quase condenado, é muito complicado. Às vezes é um instrumento muito antigo, a gente não consegue mais peças, tem que fabricar algumas peças em específico. Muitas vezes o cliente quer que mantenha a originalidade desse instrumento e devido a algumas coisas não tem como mais ser recuperadas, tem que acabar sendo substituída por algumas peças novas e isso acaba sim tirando algumas características dos instrumentos. Outros preferem que o instrumento seja totalmente repaginado, feito alguma restauração de forma personalizada, mas a gente tenta fazer o mais próximo do que a pessoa tem em mente. É muito difícil e praticamente impossível a gente fazer exatamente como a pessoa quer, mas com muito esforço a gente tenta chegar o mais próximo do que a pessoa tem em mente para ser feito naquela restauração. Chega alguns instrumentos que praticamente já estão condenados. Às vezes as pessoas, devido à história que tem por trás daquele instrumento, preferem por acabar restaurando esse instrumento independente do custo que fique. Muitas vezes acaba não compensando a restauração, mas o que vale mais para esse tipo de pessoa é o valor sentimental que tem por trás desse acordeon. Então o processo de restauração é como eu falei, é um processo artístico porque envolve muitos detalhes, muito conhecimento para poder estar fazendo a restauração e a recuperação de um instrumento onde ele já perdeu diversas características da sua construção original, mas a gente tenta passar para o cliente que procura a gente as características mais originais possíveis do instrumento, ou de acordo com a ideia que ele quer daquela restauração.
Gaivota Pantaneira, cantando de Brasil. Pra quem nunca viu passarinho cantando lado a lado, rapaz. Vai, Gaivota Pantaneira, por esse céu azul, convidar a gente brasileira para conhecer o nosso Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado.
para finalizar, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Eu sei que vai ser difícil falar de todo mundo, praticamente impossível, porque é muita gente que fez e que faz parte da nossa história, da nossa trajetória, que se iniciou lá em 2010. Hoje conseguimos criar um vínculo por todo o Brasil com clientes, amigos, parceiros e também fora dele. Agradeço a todos que ainda estão presentes em nossas vidas e sempre dando força no nosso trabalho, em nosso dia a dia. Agradeço a todo o pessoal que sempre esteve com a Brulha Acordeons, seja aqui no Brasil, as parcerias que conquistamos na Itália, na Argentina e nos Estados Unidos. Obrigado, gente. Estou muito feliz por ter todos vocês aqui. Galera, para quem não me conhece, sou o Aloísio, trabalhei com o Rinei Solimões durante 15 anos como acordeonista, sanfoneiro, e estou aqui para dar uma palavrinha sobre a Brulha Acordeon. É muito fácil falar sobre a Brulha Acordeon, porque é uma empresa honesta, uma empresa das melhores que eu já conheci até hoje. A Brulha Acordeon é boa em tudo, galera, como na parte técnica, como na parte humana, são pessoas maravilhosas. O Bruno, proprietário, gente finíssima. Lá não tem tempo ruim com ele não. Lá ele conserta a sanfona, afina, faz de novo sanfona. O cara faz fole, faz Heidekäser, é tudo da melhor. Então, Brulha Acordeon é fácil demais falar dela. Um abração, Bruno. Que meu amigo Bruno fez aqui sob encomenda para mim guardar meu acordeão Super Sexta Conservatório, que é o Brulha Acordeons aqui de Boteiros. Então é um hard case personalizado. A parte de cima dele, né? Vou mostrar aqui, ó, tem são duas camadas. A primeira parte do hard case ficou as repartições do transmissor, dos cabos. Tá faltando um pouco de cabo aqui do acordeon, então eu coloco tudo aqui, bateria, tudo que precisa já fica tudo organizado. Ó, a primeira parte das borboletas fecha aqui, e aí tem a segunda parte do hard case aqui, que é onde vai o acordeon. E tem umas coisas que a gente tá aqui, né? A Super Sexta não tá aqui.
Então ficou muito bem protegida, é com madeira naval. Umidade, chuva, calor, não pega. Já fiz o teste, pode confiar. Com rodinha amortecedor também aqui, ó. Ficou hiper chique. Eu recomendo esse hard case para vocês. Valeu? Um abraço do amigo Marcelo Ranzani aqui de Vargem Grande do Sul. Tudo de bom!